tem 1 elevado a infinito, muita coisa. Certo. E são todos casos que até dá para utilizar a regra de Cauchy, mas tu vai ter que fazer uma boa adaptação algébrica antes. A gente já vai Ok. falar sobre isso. Então aqui ele tem uns exemplos. Vamos fazer o seguinte, eu vou falar um exemplo, eu faço outro e tu faz outro, beleza? Ok. Então aqui nós temos este probleminha aqui. Costuma sempre resolver fácil quando tem ln, uma vez que a derivada transforma a ln numa função racional mais simples de trabalhar, né? Então, a hora que tu derivas o ln, vai ficar com isso. E aqui já não tem mais indeterminação, ok? Mesmo Uhum. com senos e cossenos, esse padrão é bem comum. Por quê? Porque, por exemplo, agora, enquanto o cosseno é problemático no π/2, a derivada dele já não é mais, né? Ok. Então, bem, era para ser. O seno de π/2 é zero? Não tô entendendo o que rolou aqui. Cosseno de 90 graus é zero, beleza. Daí ele derivou e continuou. Ah, sim, deu zero a resposta total, beleza, agora entendi. Então é isso que aconteceu, né? Como o seno é 1, deve ficar zero dividido por 1, que dá zero, né? Então já está resolvido. Muito bem. Então é o padrão. Apareceu ln, pode ter certeza que tu vai ter que derivar. Apareceu funções trigonométricas também, porque elas mudam completamente quando deriva. Ok. Hum. E também, se não for o caso, tem que derivar de novo, né? Não tem problema. Deriva até a indeterminação desaparecer. Aqui teve que derivar algumas vezes até a indeterminação desaparecer. E note que, novamente, né, estava tudo associado com a parte de baixo. Normalmente, a parte de baixo que traz a indeterminação do limite. Então, a gente Ok. foi derivando até aparecer um cosseno que não é mais problemático, né? A derivada Uhum. foi sendo problemática até aparecer cosseno aqui. Muito bem. Então, assim, eu acho que a gente já pode começar um probleminha simples. Vamos ver como é que você está de regra de Cauchy. Deixa eu pegar um probleminha simples aqui para resolver. Eu tenho que medir também o que tu sabe, o que tu não sabe, etc. Vamos fazer. Podes fazer esse 3 aqui para mim? Ok. Qualquer Então, dúvida? hum, é 0/0. Começa com 0/0, exatamente. Então tu Então, podes fazer vou o ter de Cauchy. derivar. Derivada de x é, é x. Depois, derivada de menos seno de x é hum, menos cosseno de x. E depois fica zero. Então fica é de x menos cosseno de x em cima. E em baixo fica x sobre, hum, sobre x menos um. Não, um mais x. É assim? Não sei. Eu não sei, tu tens que me dizer a resposta final. Ok, ok. Eu não tenho como acompanhar o que tu tá fazendo só escutando o que tu fala, né? Ou daí me manda uma foto, pode ser também. Eu posso avaliar como é que tu fez. Ok, então eu vou só tentar fazer. Pá, eu acho que não estou fazendo isto bem. Quando me enviares, fala, tá? Ok.
Eu acho que o primeiro passo está bem, eu vou enviar agora. Tá bem. Mas depois eu não sei o que é que eu faço. O que tu tens que fazer é derivar até não haver mais indeterminação. Agora, se surgir um problema ali naquela parte de baixo, por ser uma função racional, talvez tu tenhas que fazer alguma álgebra, né, alguma adaptação, né, com multiplicação de frações, por exemplo, para arrumar. Ok. Eu enviei agora, eu acho que a primeira derivação está bem. Depois, então. Ah, agora sim eu recebi uma foto sua aqui, meu cara. Tu deveria ter me dito que tinha enviado. Ah, ok. Sim, a derivada está certa. A derivada está certa? Não, a derivada está errada. Tua É derivada está sério? errada, tá? Sim, a derivada de baixo está errada. Não é x sobre um mais x. Porque o ln, né, é a derivada de cima dividido pelo que. Quando tu deriva o ln, a derivada é a derivada do argumento Uhum. dividido pelo argumento. Então, quem é a derivada de um mais x? É X? Não, a derivada de um mais x é 1. Ah, pois é. Oh, pois. Então, teria que ter ficado 1 sobre 1 mais x. Ok, ok. Ah, então e depois aqui já fica sobre um. É, se o limite tende a zero, já fica sobre 1. Acho que já não tem mais indeterminação, né? Ok. Depois aqui é. Tu já teves uma prova só de derivadas, tipo que eles te davam uma função e pediam pra tu derivar? Hum, já, mas eu não. Pá, não correu muito bem. As derivadas eu não está. Não decorei as formas todas. Eu acho que aqui fica É só pra eu entender o que vai cair nessa prova. Só pra isso mesmo. sim, tivemos uma com derivadas. Eu acho que vai sair também outra vez nesta, porque nós estamos atrasados na matéria. É suposto nesta prova já ser integrais, mas nós tivemos muitas aulas em falta, hum, então ainda nem não vão ser integrais, vão só ser primitivas. Mas é comum ter uma prova só com interpretação. O Porque quê? a derivada ela é usada majoritariamente para tu interpretar funções, né? Sim, acho que vai sair. É para isso também. Interpretar funções tipo acho que extremos e monotonia e assim, acho eu. Mas isso também já tinha saído na primeira. Eu acho que o resultado deste aqui é 1. Tu achas? Ah, Então tá bom. tá tá certo? Parece bom, parece bom. Sim, sim, deriva, fica cosseno, daí fica aquele jeito. 1, mas o cosseno de zero é 1, né? Então vai ficar 1 menos 1, né? Vai ficar Então zero. é 0, é 0, é 0 A sobre 1, resposta é sim. zero. Cuidado, hein? Cosseno de zero é 1. Então vai ficar 1 menos 1, 0. 0 em cima e 1 embaixo, Bem então embaixo, sim. beleza. Vamos lá, eu acho que precisamos fazer outro, hein? Uhum, Você tem medo de arco seno, né? Então eu vou fazer essa do arco seno, você vai ver que é a mais fácil. ok. Não precisa ter medo do arco seno, não. Novamente, né? O arco seno é aquela função que, quando tu colocas um valor nela, ela te dá qual é o seno que dá aquele valor. Então, eu quero saber o arco seno de zero, ou seja, eu quero saber para qual valor o seno é zero. Que é o próprio zero, né? Seno de zero é zero. Então, por isso que o arco seno de zero é zero. Então, zero dividido por zero, indeterminação.
Portanto, a gente precisa derivar. A coisa é, não vai derivar o arcosseno, tu vai decorar o arcosseno mediante uma tabela de derivadas, que eu acredito que tu tenhas. Mas caso tu não tenhas, eu vou te enviar esses dois materiais que eu estou a utilizar agora, que para mim são os melhores materiais que eu já vi. Porque o que que acontece? Digamos que tu pegue o Stewart ou o Guidorizi para estudar cálculo, né? São livros bem famosos de cálculo. Eles são livros construídos para professores, não para alunos, entendeu? São Uhum. livros muito complexos, muito além do que tu precisa. Tu faz faculdade do quê? Eu estou na Força Aérea para piloto, não, pronto, mas nós temos cálculo com o professor do técnico. Hoje você vai ser piloto de avião Sim, esperemos que sim, se tudo correr na bem. Força Aérea Portuguesa? Sim, Poxa, cara, que legal, parabéns. obrigado. Isso é bem legal mesmo. Vamos lá, deixa eu pegar aqui então, porque eu também não sei. Eu também não sei qual que é a derivada do arcosseno. Porque é uma que a gente usa tão pouco, né? Mas aquela tabela tem tudo que tu precisas. Então a derivada do arcosseno é este amiguinho que eu vou colocar aqui, ó. Isso é a derivada do arcosseno. Vou até trazer ela inteira para tu acreditar em mim, né? Então deixa eu Uhum. pegar aqui toda ela. Agora sim. Essa aqui é a derivada do arcosseno. É aquela raizona. Então, vou deixar aqui do ladinho e vou colocar isso. Legal. Dividido pela derivada de x, que é o próprio 1. Cuidado com isso, né? Uhum. Se tinha errado isso antes. Pronto. Então tu decoras que a derivada do arcosseno é isso, não tem mais o que fazer com ela, entendeu? Tu só decora que é isso e pronto. A menos que tu tenha que fazer uma regra da cadeia, algo do gênero, né? Tu sabe o que Ok. que é a regra da cadeia, provavelmente. Tu sabe o que é isso, né? O conjugado? Não Conjugado? sei. Não, não há. Não, a regra da cadeia não é conjugado. A regra da cadeia é como tu resolve uma derivada assim, ó. Digamos que tu tenhas essa derivada aqui. Como é que você faz isso? Ah, eu ia passar o x mais 3 elevado a um meio Sim? e, pá, não sei, ia Tá. fazer, menos, ia fazer um meio vezes x mais 3 elevado a menos um meio. Só isso? Derivada de quem tá dentro também, né? Ah, Essa é a parte da regra da cadeia. A derivada de quem tá dentro é um, tudo bem, mas a regra da vezes cadeia tá aqui, nessa multiplicação de derivadas, entendeu? ok. O problema é que vocês tentam aprender a regra da cadeia do jeito mais simples primeiro, tem que aprender do jeito mais difícil primeiro. Né? Vamos pensar. Tem que falar da regra da cadeia antes de qualquer coisa aqui, porque isso é mais importante que L'Hopital. Vou pegar uma função mais feia aqui. Nem tanto, nem tanto. Raiz quadrada de x ao quadrado mais 3x. Ok. Bem, o negócio é o seguinte, cara. Isso aqui não está na tabela de derivadas, né? Uhum. Mesmo que a gente coloque na forma potencial, eu não posso simplesmente usar uma regra e pronto. Então eu tenho que fazer a regra da cadeia, que trata de eu simplificar um pouco a minha função. Por exemplo, não seria muito mais fácil se fosse apenas a raiz de x a derivada? Se tu Sim. tivesse que derivar a raiz de x, seria bem melhor, né? Uhum. Então por isso que eu vou chamar de u aquilo que está dentro do parênteses, para depois eu poder derivar uma coisa mais simples, a raiz de u. Para fazer isso, eu já coloco aqui do lado a derivada. Olha só que didático isso. 2x mais 3. Então, eu já fiz uma derivada aqui. Agora eu vou ter uma nova função, não é mais a y normal, é a y de u agora. Como isso aqui tudo é u, certo? Vai ficar u a 1 meio. Concorda comigo? Uhum. Quem que é a derivada disso? Quem que é o dy du? Me fala aí. A derivada de
do que está ali dentro, x ao quadrado mais Não, a 3x. derivada disso aqui. A derivada que está ali dentro eu já fiz. Era a derivada dessa função. A Ah, derivada de é, y em função de u, dá quanto? é 1/2 u Dá menos um meio, né? menos 1/2, sim. Isso, pronto. Então tem duas derivadas, perfeito. Mas nós temos a du dx e dy du. O que o problema estava nos pedindo é y'. Queremos a derivada inicial lá, que na prática é dy dx. É isso que a gente quer, a derivada em função dx. Mas eu não tenho. Porém, eu tenho dy du dx. E essa é a regra da cadeia, essa é a chain rule, a regra do encadeamento, da sequência, entendeu? O que acontece aqui é que colocando essas derivadas em sequência, tu corta, né? Tu poderias cortar e fica justamente com dy dx, que é o que o problema está pedindo, entendeu? Uhum. Essa é a questão. Então é por isso que tu tens que fazer aquilo que tu estava fazendo de cabeça lá, sem entender muito bem. Por causa desse encadeamento de derivadas te dando exatamente aquela que tu queres. Ok. Então agora sim, ó, a derivada, quer dizer, a derivada de uma parte ali vezes a outra parte. O problema é que o problema não quer em u, né? Ele quer em x. Então agora a gente pega isso aqui e volta para x. Vamos pegar o u ali e trocar por x, né? Lembra-se que o x é uma coisa que eu defini. Exatamente. Ok. Então eu ponho isso aqui no lugar do u e já era. Tá aí a resposta. Beleza? Ok. Então a regra da cadeia é isso, cara. Com certeza são as derivadas mais complicadas que tu vais fazer. Então tu tem Uhum. que saber exatamente, porque nem sempre vai ser um polinômio simples para tu fazer a regra da cadeia. São uns negócios mais complexos, né? Então tu tens que saber. E aqui já acabou, né? Porque se tu colocares zero aqui, vira zero, vai ficar 1/1, certo? Acabou. Uhum. Então, costuma ser simples. O problema é quando tu precisas fazer álgebras para chegar na resposta, né? Ou fazer mais de uma derivada e ficar preocupado se já chegou ao final ou não, né? Por desatenção a gente às vezes não percebe. Ok. Deixa eu pegar uma outra aqui para tu fazeres. Ah, bem, eu gostei dessa aqui, porque essa aqui é de função trigonométrica. Tens que ser esperto para a hora que tu vais parar de fazer. Né? Tu te lembras o que é uma secante? Não. Ô, louco, Não, velho. não. Ok? As tuas dúvidas estão anteriores ainda à regra de Cauchy, hein? Secante é algo bem importante. Sim, mas eu não sei Tens se que saber nós. o que é. Não sobre cosseno de x, tá? Ok. Provavelmente tu já tenhas visto isso. Secante é 1 sobre cosseno de x. E quanto derivas a tangente da secante, né? Ok. Então, tendo isso em mente aqui, tu podes rearranjar algebricamente antes de fato fazer o L'Hopital, né? De fazer as derivadas. Que Ah, eu mas é que acredito ser eu mais acho que fácil nós, trabalhar. Oi? nós não demos a secante. Acho que houve algumas funções trigonométricas que nós não demos. Tu não viu Ah, nenhuma função trigonométrica, seno e não, cosseno. não, não. Nós demos arco seno, arco tangente e, e assim. Só que nós, como temos menos aulas, acho que não demos a secante. Mas não tem problema, eu estou te mostrando aqui que a secante é Ok, 1 sobre cosseno de x. ok, ok. Então ali onde tem secante é só tu trocar por 1 sobre cosseno de x, certo? Ok. Então, então fica 1 sobre cosseno ao quadrado de x em cima. Sim. Uhum. Ok. Então fica infinito sobre infinito em terminação. A princípio, sim. Ok. A questão é, talvez tu já possas fazer uma, vamos dizer assim, uma regra de frações ali, né?
Porque, bem, eu não quero mostrar, mas né, se tu tem uma fração na parte de cima e na parte de baixo, tu pode fazer uma multiplicação de frações, certo? Talvez isso resolva. Sim, fica cosseno ao quadrado de 3x em cima sobre cosseno ao quadrado de x em Perfeito. baixo. O que, por sua vez, também é uma indeterminação. Também vai dar zero sobre É zero, sobre certo? zero. Sim, Só que agora tu podes derivar mais simplesmente, né? Os cossenos ao ok. quadrado. Hum, fica menos em cima fica menos 3. hum, fica menos 6 em cima, cosseno não, seno 3x e em baixo fica Tu menos já 2. fizeste a derivada de cosseno ao quadrado? Às vezes é meio complicado fazer derivada de cosseno ao quadrado. Eu não sei, eu acho que é menos 6 seno 3x em cima. A de cosseno ao quadrado eu acho que é menos 2 seno de x, mas não sei se está bem. Que tal tu fazeres a regra da cadeia? Porque tu Hum, tens que resolver por regra da cadeia isso, né? Se tu não sabes de cabeça. ok, então fica Eu vou te mandar o que eu fiz aqui, caso tu queira seguir aquela lógica, né? O problema é o cosseno estar ao quadrado. Tu pode chamar isso o cosseno de U. uhum. Hum, fica 2 cosseno. Se fosse ao cosseno de x, fica 2 menos 2 seno de x vezes hum, não sei, vezes menos seno de x? Eu não sei, não faço ideia. Não faz ideia? É, cara, teu problema tá na derivada, não nessa parte do assunto aí. A gente deveria ter um pouquinho mais de tempo aí de aula. Tem que saber fazer a regra da cadeia, cara. De, pra ontem, assim. Bem, a parte algébrica aqui vai ficar cosseno ao quadrado de 3x dividido por cosseno ao quadrado de x. Vamos, então, eu vou fazer essa mais complicada por causa do argumento, depois tu faz a outra. Ok, Pela aquela forma que eu expliquei, porque ela é mais passo a passo, né? Dá para fazer de cabeça? Dá, mas tu não vai fazer com segurança. ok, Então eu olho para essa função e penso, não é legal o cosseno estar ao quadrado. Então eu vou pensar também que se fosse simplesmente u ao quadrado, né, eu resolveria fácil. Portanto, eu vou chamar o cosseno de 3x. Agora, quem que é a derivada de u? Né? Isso poderia ser um problema também, por causa do 3 lá dentro, né? A gente não precisa também ser tão detalhista. Quando tem o 3 dentro de um cosseno, a gente sabe que ele vai para frente. Certo? Um número qualquer dentro do cosseno, né? Porque é a derivada do argumento vezes o seno, certo? Alguma dúvida no que eu fiz aqui? não, não, até aqui Não? não. Tudo bem. Então, agora a gente vai ter um y que é função de u, não mais dx, de u. Então, no lugar do cosseno de 3x, eu coloco u ao quadrado. E agora, dy du. Ó, vai aparecer aquele 6 que tu falasse. Tem que Ok, fazer com confiança, meu. Imagina lá tu voando sem confiança. Isso é problemático. sim, Então, tu tem que ter. Eu acho que é mais tranquilo fazer uma derivada do que pegar um caça da Força Aérea e voar, né? Eu acho. sim. Tenho essa Às impressão, vezes, assim. às Eu vezes, tenho coragem de fazer uma derivada aqui, mas fazer o que tu vai fazer, eu não tenho, não. Vai lá. Não agora, pelo menos, né? Quem sabe se me desse aí uns 10 anos pra eu aprender a andar de avião, eu faria. pois. Então, Beleza.
Quanto tempo vocês têm que estudar para poder voar aí de caça? Para os caças nós temos 6 anos na academia, temos 5 anos para fazer o mestrado e depois mais um semestre em que fazemos o tirocínio, em que voamos muito, para ter o brevet de piloto, a carta. Depois Entendi. da depois de passarmos, os que passam, hum, são selecionados, uns vão para os caças, outros vão para os outros aviões e temos depois formação para cada avião, que não sei, deve durar para aí 2 anos no mínimo, nos caças. Portanto Nossa, é ainda é, tempo, hein? sim, ainda é bastante tempo. Tu percebeste aqui o que que aconteceu, meu caro? Ah, além do Ok. seno, né, que tu falaste, tem o cosseno também, né? Justamente por aquilo que eu te disseste lá sobre ah, quando tu derivas, tem essa Uhum, parte da derivada multiplicando, né? uhum, Aqui, a derivada era do cosseno, tudo bem? Tem o seno aqui, só que tem o sim, cosseno aqui do lado também, né? Essa é a coisa, ok. né? Então tem que tomar cuidado com isso, hein? Agora, eu acho que tem um jeito de reescrever isso, né? Dá para reescrever isso como seno de 2x, seno de 2 do que está dentro sobre θ. Mas daí é uma questão de tu decorar propriedades trigonométricas, né? E por hora vamos deixar desse jeito aqui, tá bom? Ok. Por hora. Talvez a gente tenha que fazer isso depois. É que tem uma propriedade trigonométrica que é mais ou menos assim, ó. Deixa eu trazer ela para ti aqui. Tá lá no começo daquela apostila que eu te enviei. Uhum. Ah, deixa eu mostrar aqui. Tá. Tava na página 177. Tá lá na primeira página. Primeira ou segunda página. Aqui, ó, essa. Olha Na da só que tabela? propriedade legal aqui, ó. Essa aqui. Tá vendo? Então, quando tu tens Sim, multiplicações sim, de sim. senos e cossenos com o mesmo argumento, tu pode transformar nisso, né? Ok. Sim, sim. Então, para adaptar para o nosso caso aqui, veja, 6 é como se fosse 2 vezes 3, certo? Esse 6 é como se Hum, fosse 2 vezes 3. sim, Então, daí que eu vou tirar o 2 que está aqui. Então, vai ficar menos 3. Agora, 2 seno de 3x cosseno de 3x. fica. O problema é que aqui tem 2 θ, né? E Uhum. aqui, então, como o nosso θ é 3x, vai ficar seno de 6x, Ok. né? Porque o nosso θ é 3x. Então, nessa respostinha aqui não fica duas vezes o nosso antigo θ, então é Uhum. duas vezes o 3x. Por isso ficou 6x, ok? Ok. Então, deu para essa, bem, essa aqui que é a minha, que tem o 3x dentro, deu para ficar desse jeito, ok? Só que agora tu vai fazer a tua, que é a do cosseno normal ali, tá bom? Ok. Isso, eu fiz só a do cosseno com 3x dentro. Agora tu vai fazer do cosseno normal. Eu vou deixar aparecendo assim, tá? Eu não sei se tu queres que eu envie já essa imagem para olhares aí. Eu Hum, acho que tem o suficiente aqui para tu ver, né? Depois tu pode sim, terminar sim. sozinho ali a conta. Então, Então, o que perfeito. seno ao quadrado de x, o U Ah, vai ser. podes fazer quando terminares me fala o que aconteceu, Ok, tá? certo. Certo. Beleza.
No final, a mim deu-me que a derivada de cosseno ao quadrado de x é menos seno de 2x. Menos seno de 2x? Sim. Menos seno de 2x. É isso aí. Mas tu já fizeste tudo isso? Foi Hum, rápido, hein? Depois eu fiz, o meu u era o cosseno de x, depois a derivada disso era menos seno de x, e depois, pronto, multiplicar 2 cosseno de x por menos seno de x. Aham. Bem, vamos lá. Continuando então. Vamos ver a outra parte ali deste assunto, então. Ah, tá. Depois tu termina ali o limite, né? A questão aí, o problema tá mais na derivada do que no Cauchy em si. O que é um problema. Tem que Depois, estar bem de derivada para poder fazer Cauchys. Regrinhas de Cauchy, né? Anyways, então depois beleza. o limite ficava seno de. Vai ficar seno e seno embaixo também, né? E o seno não tem problemas no π sobre 2, porque o seno de π sobre 2 é 1, certo? Ok. Então por isso que a indeterminação já desapareceu em uma derivada. Uhum. Que bom, às vezes precisa de mais, né? Mas não foi o caso aqui. Vamos ver, que mais nós temos? Ah, bem, às vezes eu realmente não sei o nível da prova. Esse é o problema. Por isso que eu queria que tu me enviasse questões. Por isso que eu falei lá, né? Me envie questões que Eu tu tentou tenho. fazer e não conseguiu. Ou que o professor passou em provas antigas, algo do gênero. Porque eu posso escalar de nível assim muito nesse assunto. Então eu preciso saber o que tu precisas, né? Eu tenho. Eu posso enviar o que o professor mandou Pode. de fichas? Eu não sei. Pode enviar tudo. Eu pego lá no PDF e a gente faz alguns exercícios desse assunto aí. Ok. Então eu Beleza? vou enviar esta que é sobre valor médio e fórmula de Taylor que vai sair no teste. Tá bom. E, Fórmula de Taylor é bem tranquilo, tá? É só fazer um monte de derivadas. Já resumindo, assim, já resumindo. Mas me envia aí pra gente fazer algumas, então. e depois também tem outra ficha que a primeira parte não sei se deve sair muito, que é a diferenciabilidade, mas depois tem os teoremas de Rolo e Lagrange e também tem uns limites de regra de Cauchy e um bocadinho de pós-estudo de funções. Tá bem? De tudo que tu tens que fazer aqui, eu acredito que. Bem, tem que ver o que é isso de funções que tu acabou de falar, né? Mas o mais Ok, difícil é o que a gente já estava fazendo, tá? Beleza? Todo o resto é bem ok, ok. tranquilo. Mas me envia aí pra gente fazer pelo menos um pouco de cada. Certo. Eu percebi Então, que aqui em Portugal os professores gostam muito de cobrar essa parte mais teórica aí dos teoremas. Lá no Brasil a gente costuma fazer mais as derivadas na prática, resolver problemas com as derivadas. Do tipo, sei lá, encontre a taxa de variação, de como um corpo se move na diagonal, algo assim. É bem interessante. Lá é mais prático pois, que é mais teórico. não, aqui acho que é tudo mais teórico. Hum, vou só mandar. Ok, professor, já enviei. Eu já enviei as fichas, professor, não sei se já recebeu. Só um segundo. Ah, ok, ok. Tô a pegar aqui. Tá chegando.
Beleza, eu acho que agora foi. Tá, tu me enviou pelo e-mail então, né? Que eu não recebi nada no WhatsApp. Sim, sim, foi por e-mail. Não, se preferir, eu posso passar a mandar as coisas Não, pelo só, WhatsApp. só devia ter me dito. Eu tava Pois. esperando Não. aqui e não tinha nada. Tá, deixa eu pegar a primeira aqui. Bem, vamos fazer uma de cada então. Devias ter me enviado isso antes já, tá bem mais interessante esses exercícios aqui. Deixa eu pôr aqui na tela. Pronto. Deixa eu colocar aqui para resolver agora. Nosso gráfico, blá blá blá. Nessas condições dizemos. Gráfico, ai meu Deus. Nessas condições dizemos que a derivada lateral à esquerda e à direita do ponto x igual a zero, que f tem derivada, mas não no ponto x igual a 1, uma vez que neste ponto os limites são infinito. Olha só. Fazer um gráfico mediante a informações dadas, né? Esse tipo de questão é complicado, costuma ser complicado. Fazer essa Uhum. análise, né? Essa análise é meio chata. Ok. Ela envolve muitos detalhes, assim, não práticos. Que não é só pôr numa fórmula e ir resolvendo, entendeu? Sim. Então, deveríamos ter começado por isso, hein? Bem, pelo menos no L'Hopital você já tá bom agora. Bem, esboce o gráfico, muito bem. Tal que f de 0 igual a f de 1 igual a 0. Então Ok. tu tens que é o mesmo valor em 0 para x igual a 0 e para x igual a 1. É como se fosse uma parábola, né? Sim. Porque uma parábola ela vai e volta, né, no mesmo ponto. Então, para x igual a 0 e para x igual a 1, tu vai ter um ponto. Então, pelo próprio teorema de Rolle, né, ou de Ah, Lagrange, a gente sabe que vai ter que ir e voltar, vai ter que ter um ponto máximo aqui, né? A menos que ele seja um comportamento meio maluco, do tipo algo assim. Mas, a princípio, não. ok. A derivada. Eu não entendi esse ezinho aqui embaixo. À esquerda deve ser. A derivada à esquerda de 0 é menos 1. E a derivada à direita de 0 é 0. Então, Ah, à esquerda de zero, ele está a decrescer. tá decrescente, exatamente. Então tu. E como, bem, como é menos 1, né? Eu não tenho como afirmar exatamente como é o gráfico, mas eu poderia dizer que é assim, Ok. tá? Mas depois, diz que a derivada à direita de zero é zero. É 0. Então é porque tu tens duas situações. Ou tu tens um ponto crítico, ou tu tens um ponto de máximo, né? Que, por exemplo, né, o que é uma derivada ser igual a zero? É o ponto de máximo mínimo. Numa parábola, o zero Uhum. é aqui. Por quê? Porque a reta tangente no ponto de mínimo é horizontal. E uma Ok. reta horizontal ela tem um coeficiente angular igual a zero. Então é uma coisa muito comum a gente derivar igual a zero para encontrar o ponto de máximo mínimo. Ele já está nos dizendo que a direita ali é zero. Ok. Então, tu tens isso ou tu tens um ponto crítico, um ponto de que não existe, né? Uhum. Mas algo disso tem a ver com a nota aqui. A derivada lateral à esquerda e à direita do ponto x igual a zero, mas não do ponto x igual a 1. Tem uma derivada ali. Tá, beleza. É que tem que ler o resto. Depois a gente se preocupa com essa situação curiosa aqui. A derivada à esquerda de 1 é menos infinito. E a direita desculpa, a esquerda é mais infinito e a direita é menos infinito. Então ela Tu tens pode uma ir para derivada. um. Assim, o que seria uma derivada infinita? Seria uma parede lateral, assim, sacou? Sim. Isso. Então, é isso que a gente tem a princípio, né? Provavelmente a gente vai ter uma coisa assim. Bem, uma coisa totalmente decrescente à esquerda, à direita, desculpa, totalmente decrescente à direita, do tipo assim.
E a Uhum. esquerda crescente. Do tipo assim. Uhum. Mas, Diga. mas assim ela não é. Assim ela é crescente dos dois lados, ou não? Não. Ah, sim, 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 verdade. Percebeste bem. Ok. O problema é que essa parede ela tem que estar no ponto. Ela tem que ser, ela tem que ser decrescente aqui, né? Então vai ter que ser assim, ó. Agora sim. Não, mas daí ela cresce depois. É, a função não importa depois. O que importa é no ponto. No ponto a gente está tendo decrescência à direita. E é isso que está dizendo, ó. Decrescência à direita. Então, beleza, a função é crescente depois, mas não importa. O que importa para esse ponto aqui é o que está acontecendo no ponto. Quanto mais eu me aproximo dele, mais ele está indo para baixo, mais ele está sendo decrescente. Então, por isso que é por isso que o gráfico é desse jeito, entendeu? Ah, já percebi, já percebi. Percebeu? Então tá bom. Ok, E o contrário aqui, aqui tem que ser crescente, à esquerda. Tudo bem, a função está decrescente antes. Acontece, as funções são assim. Esse negócio sobe e desce. Mas é uma parábola ok. virada para cima. A mesma coisa está acontecendo aqui. No caso, tu tens essa assíntota, né? Uhum. Quanto mais eu me aproximo à esquerda do ponto, mais crescência eu tenho. Quanto mais eu me aproximo à direita, mais decrescência eu tenho. Então é isso que está dizendo esses infinitos e menos infinitos aqui. Ok? Ok, ok. E agora, quanto ao que está rolando aqui, né, cara? Naquele ponto, né? Novamente, eu não Sim, tenho como ter certeza de qual função é o que eu tenho antes, por isso eu coloquei essa reta. Eu sei que a derivada vai ser 1, mas uma outra função também poderia dar 1, quando eu colocasse x igual a 0. Tipo essa aqui. Por que não, né? Essa aqui poderia ter uma derivada igual a 1 ali. Tem sim. problema nenhum. Mas eu já coloquei isso aqui só para representar a decrescência mesmo. Agora, C0 aqui, né, tem muitas coisas que pode ser avaliada. Muitas mesmo. A gente até poderia fazer, né, para combinar com essa parte, o seguinte, né? Quem disse que é contínuo? Em nenhum momento está escrito ali que é contínuo. Mas eu vou colocar uma continuidade forçada aqui, tá bom? Uhum. Então aqui tu tens o quê? Uma parábola, certo? Que o ponto de máximo dela tá ali. Mínimo, desculpa. Tá ali justamente no zero. Ok? Certo. Então, como eu tinha te mostrado aqui várias vezes, né? A parte mínima de uma parábola ali é onde a derivada é zero. Tudo bem? Então esse é um esboço mais ou menos aí Ok, do gráfico. Poderia ter um outro desenho? Poderia. Mas foi o desenho mais simples que eu pensei. Então, ok. tu tens que avaliar todos esses detalhes juntos, tá? Beleza. Ah, então tá bom. Deixa eu salvar aqui. Vamos para a próxima. Quaisquer dúvidas é só falar, tá? Ok, ok, ok. Ah, essa aqui é mais simples. Precisa de tanta análise gráfica. Ei, se essa questão caísse na tua prova amanhã, saberias resolver? Ahm, sim. Não sei. Tinha de calcular os limites para. Tinha de calcular os limites à esquerda de zero, ou seja, para zero menos e para zero mais, Uhum. e, usando o ramo de cima da função. Acho que era isso. Pronto. E como era zero sobre. Agora tu tens que saber derivar aquilo, né? E Mas aí, não tu dá, sabes? mas não dá um. É elevado a 1 sobre zero, não é? É A gente já elevado. não tá mais a pensar em L'Hopital, em Cauchy. A gente só quer fazer as derivadas agora. As derivadas. Temos que derivar isso aqui, então. Não é Ah, mais ok. limite, como era antes, né? Tem que Ok, ok, derivar. já percebi. Beleza. Então, Eu não sei como é que tu faz isso, né? Mas a gente costuma fazer por regra do quociente, né? hum, sim, que é a derivada de um. Ok, eu vou fazer e,
Ou não sei se o professor prefere fazer. Eu Não, ia não, eu fazer, vou mas só colocar o formato aqui para dar ok. aquela explicadinha e depois tu faz sozinho. Ó, a derivada quando tu tens uma função racional, né, uma divisão, é a derivada do de cima vezes o de baixo normal menos a derivada do de baixo vezes o de cima normal dividido pelo de baixo ao quadrado. Ok? Ok, Então, se tu seguires essa regra aí, vai dar tudo certo. Quando terminares, me fala, tá? ok. Não sei. A derivada de E elevado a 1 sobre x O que que tem? é. Toma lá que é 1 sobre x ao quadrado é elevado a 1 sobre x. É tu que tens que me dizer. Mas, se tu olhares lá naquela tabela que eu te enviei, né? A derivada de e elevado a u, sendo u uma função de x, que é o nosso caso ali, né? Nosso u. Neste caso, pensando só no e, tá? Esquece todo o resto, todo o resto. E olha para a tabela que eu te enviei. O u é 1 sobre x, certo? Então, a derivada vai ser a derivada de 1 sobre x, que tu já sabes, menos 1 sobre x ao quadrado, vezes e elevado a 1 sobre x. Então, essa é a derivada, ok? Menos 1 sobre x ao quadrado, vezes e elevado a 1 sobre x. Eu não. Pronto, eu acho que eu vou mandar o que eu fiz, mas eu não consigo sair daqui. Eu nem sei se isto está bem. Até aqui. Só espero que dê para perceber a minha letra. Me envie aí, por favor, vamos ver. A regra do quociente, que é a que tu estavas a fazer agora, ela é só trabalhosa, ela é meio longa. Tu tens que ter atenção e confiança no que tá fazendo, senão
Vai errar mesmo. E fica feia a resposta mesmo. A mais com a tua letra, né? Que não é das mais bonitinhas. Acontece. Vamos dar uma olhadinha aqui no que tu fizeste. Derivada. Derivada. Professor, eu não sei se não está a falar, mas eu não estou a ouvir. Não está a ouvir? Mas aqui tá a funcionar aqui, ó. Derivada do primeiro. Vezes o segundo normal, menos derivada. Tá me ouvindo? Alô, alô. 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 Ok. Já está, acho que Já está? Tá funcionando? era, Ah, professor. então, O problema era não. ok, então tá. Tá, Tá, tá. tá me ouvindo, é isso? Sim, 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 sim. Então tá bom. Então, derivando aqui, menos a derivada do de baixo vezes o de cima normal. Tá bom, resolvido. Dava até para simplificar esse x com x quadrado, né? E pelo de baixo ao quadrado. E menos. E pronto. Feito aqui. Mas tá bem feito? Tá certinho, perfeito. Ok, Agora a ok. avaliação que tu tens que fazer é, usando a definição de derivada, calcule as derivadas laterais da seguinte função na origem. Tá, bem. Eu não sei exatamente o que o teu professor quer por definição de derivada, porque se ele quisesse que tu resolva por limite, a gente ficaria o dia todo fazendo, tá? Hum, A questão é, ele quer avaliar, né, as derivadas laterais. Então agora que tu tens a derivada, uhum, tu tens que fazer o seguinte: o limite pela esquerda e pela direita, ok? E ok, ver se é igual. Se for igual, essa função é diferenciável em x igual a zero, tá? ok. Então tu tens que aplicar o limite agora, Ok, pela agora esquerda fazer e o pela limite direita. aqui. Ou seja, para valores. Bem, o x está tendendo a zero, né? Só que tu Uhum, precisas tender a zero com um zero que é negativo e um zero positivo. Isso parece loucura, mas pensa comigo. Se tu pegares só esse termo aqui, por exemplo, olha só. Vamos pegar só esse. sim. Colocares o zero negativo. Tu vais ficar com e elevado a menos infinito. Uhum, Digamos que tu pegue menos 0,00000. Tá tendendo a zero isso, né? Isso. uhum, 0,001. Ou seja, tu tá pegando um zero negativo, vamos dizer assim. Então teu infinito também vai ser negativo. E o e elevado a menos infinito é zero. Ok? ok. Isso é um limite também. Agora, se tu fizeres o contrário, tu pegares o zero positivo, ou seja, 0,000001 positivo, né? Tu Uhum, vais ver que isso aqui vai ficar e elevado a mais infinito. E e elevado a mais infinito é infinito, entendeu? sim. Essa é a avaliação que tu tem que fazer. Por isso que ele tá mandando tu testares pela esquerda e pela direita. Ok? Ok, ok. Então, cuidado com isso, tá? Caso seja necessário, tens que utilizar Cauchy de novo, regra de Cauchy de novo. Mas En- faz com Então, paciência mas aí. nesse, Diga. nesse raciocínio, então, não é indeterminação, é zero sobre, ah, hum, 0 sobre um na primeira, se quando for x a tender para zero menos, e depois no Porque outro ali tem um é outro termo que tem divisão por zero, né? Tem que tomar cuidado com isso. qual? O segundo termo ali. Ele não tem divisão por zero. O segundo termo com E. Esse aqui, ó. A hora que tu colocares zero aqui. Mas eu tenho de fazer na derivada? Tenho de fazer Sim, isso aqui. tem que se fazer na derivada, porque ele estás a Ok. procurar ali a Eu tenho de fazer derivabilidade, né? Oi? tenho de fazer o limite da derivada em zero. Uhum, isso. Ok. Ei, É problemático, né?
Isso que o teu professor escreveu pela definição. Se fosse para fazer pela definição mesmo, seria bem problemático. Bom, ou nem tanto, né? Talvez pela definição saia mais fácil agora que a gente está conversando sobre isso. O problema é que, meu, sabe fazer derivada pela definição? Esse aí é o primeiro assunto que a gente aprende em derivada. Não sei se vale a pena voltar nisso. Teu professor não está deixando muito claro o que ele quer, né? Que a derivada de uma função, ela pode ser obtida pela definição também, né? Num ponto específico, ela pode ser o limite do delta x que tende a zero da função x0 mais delta x mais a função no ponto x0 a dividir pelo delta x, certo? Uhum. Pronto. Então, é isso. Agora Em tu tem cima, esse... Oi, em diga. cima é mais ou é menos em cima? Como assim em cima? Aqui é mais? De- Aqui é mais? não, não, no meio, entre as. É verdade, bem lembrado. É menos. Ok. Bem, vai ser problemático de qualquer forma, né? Então, Pois. daí tem que colocar ali, né? X mais delta X. Nossa senhora, isso aqui vai ficar muito feio. Eu acho que daquele jeito lá é mais simples ainda, tá? Ok. Porque eu só estou a fazer aqui porque eu sou professor. Se eu tivesse que fazer outra coisa aqui, eu não faria. Tá, então, ó, porque né, tem que pôr o zero aqui, já que a gente já sabe que o ponto que nós estamos a avaliar aqui é o zero mesmo, né? Então, Uhum. no lugar do x zero mais delta x, vai ficar o próprio zero, né? E agora menos a f de zero, que é o próprio zero, né? Isso facilita um pouco. E aqui embaixo o delta x. Tá? Uhum. Então, tô fazendo rapidinho aqui, tá? Não quero que tu faça, eu quero só fazer rapidinho para você. Vai ficar... Bem, tem um delta x lá em cima que corta com o delta x ali de baixo. Vai ficar 1 sobre e... 1 mais e... 1 sobre delta x. Eu acho que de forma rápida é isso. Ai, meu Deus do céu. Daí agora tu tens que avaliar. Bem, avalia daqui então, já que eu fiz tudo isso, né? Avalia daqui, Uhum. tende pela esquerda e pela direita ali naquele E, faz com paciência e me diz quando chegares na resposta. Vou pegar uma xícara de café, tá bom? Ok. Ok. Brasileiro, quando se estressa, tem que tomar café. Não sei se tu sabe disso. Pois. Já volto. Ok, até já, até já. E aí, não esquece que teu microfone está no mudo, hein? Quando chegares na resposta, me fala.
Ok, ok. Eu estou a fazer. Sem problema, faz na tua velocidade. O importante é tu conseguir ir sozinho. A tua prova é amanhã? Não é terça-feira. Ah, se tu quiseres, a gente pode fazer mais aula amanhã. E daí na aula de amanhã Ahm, tu me trarias dúvidas, diga. Pois, eu gostava de fazer, só que eu nunca sei quando é que eu vou ter tempo livre durante a semana. Ah, Porque, pronto, agora durante o primeiro ano nós não temos assim muito tempo livre, nenhum, que saibamos quando é que vamos ter. Então eu posso estar no quarto muito bem e depois chamam para ir fazer, não sei, qualquer coisa. E por isso é que durante a semana não, pronto, não é muito boa ideia, porque eu depois para desmarcar, não posso estar a desmarcar 5 minutos antes da hora, não. é. Bem, mas ó, não se preocupe com isso, tá? Caso tu queiras uma aula amanhã e tu, poxa, agora eu acho que eu vou ficar uma hora livre. Tu me chama, a gente marca certinho lá e pronto. Se sair, depois a gente completa a aula. É que amanhã eu tô com bastante tempo livre até. Se tu quiseres, fica legal. Ok, ok, Então tá bom. Aí não tem. O problema é desmarcar em cima da hora quando eu tô cheio de aluno, né? Então, como amanhã eu tenho poucos, não tem tanto problema assim. ok. Tá. Então, Terminares aí, me manda foto. Diga. eu não sei como é que eu saio agora desta. Eu vou mandar foto do que eu já fiz Ok. e eu não sei muito bem o que é que eu faço a partir de agora. Tá bom. Ok. É basicamente avaliar os infinitos, né? É? Não é É, preciso fazer mais nada? basicamente. Não. Tens que ver qual que vai ficar para cada caso de infinito, né? Mas me manda aí o que tu fez, quero ver o que tu fez. Eu mandei no WhatsApp. É o Ah, que ok. está. Pronto, aquilo que está em cima não é. Sempre tenta enviar as fotos giradas, tá? Mas tudo bem. Ok. Aqui Ok. tu coloca. Tá, bem, onde que tá os infinitos aqui? Eu não entendi. Ok? Os infinitos. Tu tens que. Tu vais colocar o zero ali na parte de baixo, vai aparecer infinitos, né? Ah, pois. Mas Não é, tô mas entendendo a é conta que o. tu fez aqui. Então, Tu não um. estava a trabalhar com essa aqui que eu fiz, então. Ah, não. Tá, então beleza, entendi. Então Eu deixa eu tentei ir avaliar o que tu fez pelo que tu havia feito pela antes. expressão Certo. da derivada. Certo. E o que que tu concluiu aqui? Me explica. Eu tentei dividir em dois porque é elevada um sobre zero menos é elevado a menos infinito, que é zero. Então tinha Hum, ficado uma indeterminação, tinha ficado zero sobre zero. É isso. na da direita, sim, ficava zero sobre zero, Aí tu tentou sobre. utilizar Cauchy para resolver, né? Mas, mas na da esquerda eu tentei dividir em dois, porque na da esquerda dá um sobre um. Uhum. Fica ali um mais é elevado a menos infinito, que é zero, e depois em baixo fica um mais é elevado a menos infinito ao quadrado, que é zero também. Pronto. E, Não, tudo bem, tudo bem. Eu percebi durante a resolução da conta que é mais fácil fazer do jeito que eu fiz ali, do que do jeito que a gente começou, ok? hum, Então foi um bom treino de L'Hopital, de Cauchy de novo, ok. mas
Vamos tentar fazer do jeito que eu fiz, tá? Vamos concluir agora a conta, que ela tá bem simples de concluir. Se tu pegares aqui e avaliares, né, pela esquerda, né, vamos colocar o zero menos, já Uhum. sabes que vai ficar 1 sobre 0 menos, vai ficar menos infinito então. E e elevado a menos infinito é zero. Então vai ficar 1 sobre 1 mais zero, né? Na prática dá 1, ok? Ok. Mas E então eu agora, posso substituir o delta x ali por zero menos ou zero mais? sim, porque é o que ele é, né? Na prática, tu tens o que é o ΔX, né? É aquela distância entre os pontos quando tu estás a procurar a reta tangente, né? Sim. Um ponto aqui tem outro que faz uma reta tangente, mas tu vai aproximando. Então esse ΔX aqui tende a zero. O problema é que, como nós estamos justamente a procurar aqui no zero, né? Ele pode estar um pouquinho para a esquerda ou um pouquinho para a direita, Ok. né? Então é o que eu estou a fazer aqui, beleza? Ok. Assim, explicando muito rápido, né? Claro que tem muita teoria por trás ali, eu quis explicar rápido. Daí vai ficar um mais infinito, né? Porque isso aqui vai dar infinito. O que vai dar zero, certo? Então, pela Uhum. esquerda, tu tem um valor, tu tens um valor, né? 1. Pela direita, tu tem outro, tu tem zero. O que te leva a concluir que essa função não é diferenciável em x igual a zero, tá? Uhum. Porque quando tu tens derivadas diferentes pelos dois lados, ela não é diferenciável. Ok? Uhum. Então tá bom. Vamos para a próxima. Deixa eu pegar aí a próxima aqui. Tem bastante coisa aqui. As derivadas das seguintes funções, indicando em que pontos elas são diferenciáveis. Quer saber o domínio da diferenciabilidade da função. Então, tens que derivar, ok? Ok. Tens que derivar, porque o que é ser diferenciável, né? Resumindo, para ser diferenciável, no ponto crítico ali da diferenciabilidade, vamos dizer assim, pela esquerda e pela direita tem que ter o mesmo valor. Então, Ok. quando não tiveres, tu podes dizer que naquele ponto não é diferenciável, em todo o resto é. Né? Por exemplo, essa aqui, né? Essa função ela tem um gráfico bem legal. O gráfico dela é assim, olha só. O plano cartesiano, né? Ela vai ser sempre 1. Só que às vezes ela vai ser um positivo quando tiveres a falar de x positivos, e menos 1 quando tiveres a falar de x negativo, né? Porque pensa, Uhum. digamos que tu escolha que x é igual a 2, por exemplo. Tu vais pegar 2 dividido por 2, certo? Uhum. Vai dar 1. Então por isso que aqui é 1. Agora, digamos que tu estejas a pegar menos 2. Tu vai ficar com 2 positivo, porque quando está no módulo fica positivo, né? Dividido por menos 2, porque aqui embaixo não mudou o valor. O que vai ficar menos 1, certo? Então, quando tiveres menos 2, tu vai ter menos 1 como resposta. Então, o gráfico dela é assim, ok? Uhum. Percebeu? Sim, sim. Então, tu claramente tens um problema aqui no zero, né? Uma baita de uma descontinuidade. Mas nós estamos a pensar na continuidade da derivada, né? Não exatamente no gráfico dela. Eu só quis te mostrar por curiosidade aqui. Mas vamos ver se o zero. Se tiver um problema, vai ser no zero, concorda comigo? Justamente por Ah, causa dessa descontinuidade. Então a gente tem que avaliar a derivada no zero. Todo o resto, ela vai ser contínua. Talvez no zero também seja. Me parece que não. Mas talvez seja, não sei. Quem sou eu para dizer, né? Nós temos que derivar a função. Então, derivas ela. O problema é que essa função tu não pode derivar diretamente, porque ela tem um módulo. Então tu tens que derivar pensando primeiro em x menor que zero, ok? Quando ok. tu tiveres x menores que zero, tudo bem, tu vai ter a derivada ali, né? Tu vais pensar assim, né? Daqui vai sair positivo, só que aqui vai ser sempre negativo, né? A tua função. Uhum. Então, na prática, né? A derivada vai ser a derivada da menos um. Quem que é a derivada de menos um, né? Me diz aí. É, sério? Zero. Exatamente. E a mesma coisa para outra ali. Essa função é muito confusa de trabalhar, né? Vai dizer. Porque a função agora, né? Quando tu pensares em x maior que zero,
vai ficar x sobre x, que vai dar 1. E quem que é a derivada de 1? Zero. Pois é. Então, apesar daquilo, aquela coisa muito estranha, né? Ela tem a mesma derivada, né? A esquerda e a direita. Porque, vamos dizer assim, é a mesma constância. Então, ela é, por incrível que pareça, ela é diferenciável, tá? Sim. Então, Ela é diferenciável. Diga. então e em zero também é? Sim, Ok. tá bom? Então, agora, ah, bem, agora tu podes fazer a C, tá bom? Pensa na C, que é uma função um pouco mais prática. Derivas e avalia a esquerda e a direita. Eu preciso ir no banheiro, tá? Só um segundo. Vai derivando já a C, beleza? Ok. Ok.
Não. Ok. Pá, mais ou menos. E aí, meu caro, como é que estamos? Eu já fiz, quer dizer, eu acho que já fiz, e só que, pronto, eu fiz a derivada e eu posso enviar também. E depois Pode. diz que, pronto, em x é igual a -1, a derivada tende para é mais infinito, por isso não deve ser diferenciável. Acho que é isso. Tu tens por um lado que foi para mais infinito e para outro foi para outro valor? Ou Hã, só pelo fato de ter divergido, tu já disse que não, não eu tens acho que derivada? como já é para mais infinito, não deve ser Uhum. diferenciável quando a derivada é mais infinito, não é? Sim, sim, sim. É, tens que Pronto. tomar algum cuidado com isso, mas de fato é meio que assim mesmo. Porque, por exemplo, né, essa função é mais clássica aqui, ó, que eu vou escrever. Eu 1 sobre x. Essa aqui é uma ok. função bem problemática, que ela é uma hipérbole, né? Muito bem. Então tu notas claramente que pela esquerda e pela direita ela vai para lugares contrários. Uhum, É aquilo que a gente repararia se fizesse a derivada, né, aplicasse o infinito, etc. Agora, se tu fizeres o mesmo nessa aqui, ó, né, veja que ela tem praticamente o mesmo padrão, mas não, ela vai para o mesmo lado. Só que mesmo assim indo para o mesmo lado, tu tem problema na diferenciabilidade, né? Porque tu vai ter, assim, derivando isso aqui rapidamente, problemas quando tu colocares o zero aqui, né? Vai ter uhum, divisão por infinito. Então, esse é o ponto, né? Tu tens indeterminação, quando tu faz a derivada, tu não tens diferenciabilidade, exatamente. Foi o que tu ok, perceberes. Beleza? ok, Então tá bom. Show. Ah, bem, essa aqui é a que a gente tinha feito agora. Ah, não, não, é parecida. Eu vou fazer essa, tá? ok. E daí a gente pode ir pro próximo exercício. Caramba, fizemos bastante coisa hoje. Revisamos tudo do L'Hopital. Vocês chamam de Cauchy, né? A gente costuma chamar de L'Hopital lá no Brasil. Bem, aqui eu vou fazer de novo pela definição, tá? Acho que é mais interessante nesse caso. Não tá errado fazer do jeito que tu fez, perfeito, mas eu vou fazer pela definição. Ok. Nós estamos o problema é, estamos a avaliar em qual ponto, né? Qual é o ponto problemático aqui nessa função? Me parece ser o -1, Sim. Pois. porque... Bem, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou derivar primeiro, normal, né? Então a derivada do de cima, vezes o de baixo normal, desculpa, a derivada do de baixo, que é 1, vezes o de cima normal, dividido pelo de baixo ao quadrado. Então, com um pouco de álgebra aqui, nós vamos ficar com E na x mais x e na x menos e na x, ou seja, esses caras cortam. Eu tenha feito algo errado, mas acho que não.
E a derivada vai ser isso. Só essa parte de dentro aqui. Certo? Agora a Ok. gente olha para essa parte de dentro aqui e tenta perceber qual é o ponto problemático, se ele existe. Né? O ponto problemático aqui é o 1. O menos 1, na verdade. Continua sendo menos 1. Qualquer Uhum. outra coisa aí é uma derivada razoavelmente fácil, né? O problema é o menos 1. Então nós temos que avaliar o menos 1, né? À esquerda. Bem, tem problema aqui, na verdade, porque se eu colocar o menos 1 aqui, tudo bem, vai dar 0. Só que vai dar 0 positivo sempre, né? Esse é o ponto. Uhum. Então tudo bem, vai para infinito, né? Independente de. Por quê? Por causa do quadrado, né? Se eu colocar menos 1, tudo bem, vai ficar negativo. Ou vai ficar positivo. Mas como está ao quadrado, sempre fica positivo, certo? Então Ok. não tem por um lado uma coisa, por outro lado outra, certo? Então Uhum. o fato é que vai dar infinito, né? Se tu colocares o menos 1. E daí sim tu tens divergência, é isso que tu tem que dizer. Então, tu vais dizer o seguinte, né? A solução é o quê? A solução que ele quer é o domínio. Então, tu vai dizer que o domínio é todos os reais menos o menos 1. Ok? Ok. Essa é a solução do domínio da derivada. É isso que o problema está pedindo na prática, o domínio da derivada, tá? Ok. Bem, deixa eu pegar a próxima aqui, então. 4. Mas se calhar hum, era melhor ver a fórmula de Taylor. Ou não sei, se Tá, calhar é tá bom. fácil, mas é que Tá bom. vai sair e eu pronto, também não sinto. Onde que tá a fórmula de Taylor, né? Porque nessa primeira folha que tu me enviaste não tem. Hum, deve estar no e-mail na outra. Penso que tenha enviado, que é uma ficha que diz teoremas do valor médio e fórmula de Taylor. Chama Tá, alfa, a ficha deixa eu chama-se procurar lá. AFA 22, Prática prática 6. 6. Tá. Baixei aqui já. Vamos ver o que tem de Taylor para fazer aqui. E também tem um daqui de rolo e, e pronto, e tem Taylor. Mas eu não sei bem o que é suposto fazer em Taylor. Tá. Nossa, tem um negócio feio aqui. Tá, aqui, ó. 7, polinômio de Taylor, né? Uhum. Determinados polinômios de Taylor da ordem 10. Nossa! Tem que fazer derivada pra caramba. É isso. É isso. Derivada. Taylor é isso, tá? Taylor ele Ok. tem uma fórmula. Primeiro, vamos entender para que serve o Taylor. Depois a gente faz a fórmula dele. É bem simples. Para pensar. Às vezes tu estás a trabalhar com uma função toda, mas tu não precisa do comportamento dela toda. Digamos que tu tenhas uma função que ela tem um comportamento todo maluco. Tipo, tipo assim, olha só. Algo bem maluco. Beleza, tudo bem. Só que tu não estás interessado no comportamento todo. Tu estás interessado num ponto específico. Nesse ponto, por exemplo, de mínimo aqui. Então, em vez de tu estudar a função como um todo, que pode ser bem problemático, tu vais trabalhar apenas nas regiões próximas do ponto que tu estás interessado, certo? Uhum. Tu não precisa do resto, tu precisa só dessa parte. Então, quando a gente dá um zoom aqui, né, a coisa fica muito mais simples. Não parece uma parábola, por exemplo? Então, tu simplificou um comportamento muito complexo para uma simples parábolazinha, né? Isso aqui é uma parábolazinha. Se tu der um zoom. E a ideia da série de Taylor é isso. Porque tu faz um monte de derivadas que te reduzem a complexidade da tua função, transformando ela num polinômio. Então, uma Ok. função bem feia, bem complexa, como é o caso da seno hiperbólico, que ele está pedindo aqui, cosseno hiperbólico, tu vai, no caso, transformar ela em polinômio, reduzindo a dificuldade, focando só naquele ponto que tu tens interesse. Sacou? É isso. Ok. Então tá bom. Bem, agora, como é que a gente faz isso, né? Com a fórmula de Taylor, que é assim, ó. Uma função qualquer é igual a função num ponto específico que tu estás a trabalhar, né? Tu queres perto daquele ponto, né? Mais a derivada
naquele ponto, x menos x0, mais a segunda derivada naquele ponto, x menos x0 ao quadrado, e tem um fatorial ali embaixo também, tu já deve ter visto bastante fatorial nesse assunto, né? 2 fatorial, mais a terceira derivada, né? Naquele ponto, x menos x0 ao cubo, 3 fatorial, opa, 3 fatorial. E assim vai, né? Vai até a Ok. enésima, o enésimo termo que tu queiras, ou seja, f na enésima ordem, x menos x0 na enésima potência, dividido por n fatorial, ok? E Ok. esse é o problema. Como tu queres, né? Até enésimo termo lá do seno hiperbólico, tu vai ter que fazer, supostamente tu vai ter que fazer 10 derivadas. 10? Ei! Não. Não, mas É, isso só não que vai tem... ser no teste. Isso não vai ser no teste. Não, não, mas é que tu Não vais tem 10? entender a lógica. Tu vais entender a lógica por quê? Porque o seno hiperbólico, ele repete. É que nem o seno e o cosseno, eles não repetem. Tu deriva o seno da cosseno, tu deriva o cosseno dá o menos seno. Tu deriva o menos Ok. seno dá o menos cosseno, tu deriva o menos cosseno dá seno. Então voltou. Voltou pro primeiro. Depois de 4 derivadas, ele repete, entendeu? Ok. O seno normal, o seno hiperbólico também tem esse comportamento. Então tu só precisas perceber esse comportamento, entendeu? Para não ter Ok. que ficar derivando 1000 vezes. Pois. Então, primeiro, assim, se tu soubesses já qual é a derivada de cosseno hiperbólico e seno hiperbólico, a coisa já ficaria bem mais fácil, né? Vamos focar nisso. Será que naquela tabela que eu te enviei tem a derivada do seno hiperbólico e do cosseno hiperbólico? Eu acho Vamos ver. que Acho que não. Acho que não tem. Mas a gente procura na internet. mas Derivada cosseno. Diga! eu tenho aqui uma que é, Ah, então me diga. diz que do seno hiperbólico é a derivada de u, que está dentro do seno, ou de x, pronto. Seno hiperbólico, Uhum. pronto. É x, que é 1, pronto, derivada de x que é 1, seno hiperbólico de x. Então a derivada do seno hiperbólico é o cosseno. E a derivada do cosseno hiperbólico é o seno, basicamente. Certo? Ahm, é, basicamente. Só que depois o x que está. Sim, do cosseno hiperbólico de x é seno hiperbólico É de que no x. nosso caso, como a gente está tratando apenas de seno de x e cosseno hiperbólico Ok. de x, a gente não tem não precisa fazer essa derivada do lado ali com o u, ok? Uhum. Aquilo lá é só quando tu tens, por exemplo, sei lá, o seno hiperbólico de 3x, que nem naquele problema que a gente fez agora há pouco, tá? Ok. Então pronto, olha só que maravilha, as derivadas se repetem, então facilitou nossa vida. A gente não precisa fazer tantas coisas complexas, né? Então vamos lá. A nossa funçãozinha, ou seja, vamos tratar da cosseno hiperbólico de x, né? Ela vai ser quem? Ela vai ser o próprio cosseno hiperbólico do ponto que nós estamos a trabalhar, que é o zero, mais a derivada, que é o seno hiperbólico, no ponto que nós estamos a trabalhar, Ah, x. Bem, x menos x0. Bem, o nosso x0 é o próprio zero, então eu vou só deixar x mesmo. Ok? ok. Mais o cosseno hiperbólico de zero. Daí tem que ver, né? Qual que é o seno hiperbólico de zero, qual que é o cosseno hiperbólico de zero. Isso aí já vai zerar algumas coisas, né? X ao quadrado. Né? Por exemplo, o seno hiperbólico de zero é zero? Ah, não sei. Descobre aí. Hum, É zero, tá? é um. Acho que é um cosseno Não. O hiperbólico seno de. hiperbólico é zero. É? É. O cosseno hiperbólico é um. É que nem o seno e o cosseno normal, entendeu? Ok. Sim, o cosseno Isso. hiperbólico de 0 é 1. É isso? E o Cosseno hiperbólico seno. de zero é um. Então, o que é que a Ok. gente percebe? A gente percebe que só vai ter termo ímpar aqui. Porque os termos pares sempre vão estar acompanhados de seno. Desculpa. Só vai ter termo par aqui. Porque os termos ímpares estão sempre acompanhados de seno. Né? Por exemplo, Ok. o próximo aqui não seria x ao cubo? Seria x ao cubo, só que com o seno na frente. Como o seno hiperbólico de zero é zero, não vai ter.
Então, Hum, vamos pensar só nos termos pares. Então, vamos ter aqui o... E a gente já sabe que o cosseno é 1, né? O cosseno hiperbólico é 1. Então, vai ficar x à quinta, x à terceira, desculpa. X à quinta, mais x à sétima, mais x à nona. Pronto? Então, resumidamente, até o 10º termo ali, o cosseno hiperbólico, né, vai ser uhum. 1 mais x. Meu Deus, eu tô maluco, cara. É justamente o contrário do que eu falei. Só vai sobrar os termos pares, tá? Droga. Ok. 4, 6, 8, 10, ok? Por quê? Porque os termos pares é que estão acompanhados de cosseno e o cosseno é 1. Quando o Ok. x é 0, o cosseno hiperbólico é 1, ok? Ok. Então, resumindo tudo que eu falei, vai ficar isso aqui. Só que tem um detalhe, né? Tem aqueles fatoriais, lembra? Então Sim. aqui vai ser 2 fatorial, aqui vai ser 4 fatorial, aqui vai ser 6 Então ali, no, fatorial. ali em cima na primeira Sim, expressão, também em tem. baixo do Uhum, cosseno hiperbólico de também, zero x ao quadrado tem 2 fatorial. exatamente. Ok. Ok? Ok. E aqui também vai ter, né? Só que eu não coloquei porque eu sou preguiçoso. Beleza? Então tá aí. Então até o 10º termo é isso, tá? Mas note que, de modo geral, quando a gente está a fazer quando a gente está a fazer série de Taylor, a gente para na segunda ordem. Ok. Justamente por causa daquele comportamento de parábola que eu te falei. Porque o x ao quadrado é o que descreve uma parábola, certo? Uhum. Né? O x ao quadrado não é uma parábola. Então, por isso que normalmente na série de Taylor para por aqui. Então é isso que tu Ok. tens que fazer, tá? Um monte de derivada. Ok. Depois tu pode fazer como tarefa aí o seno, que é praticamente a mesma coisa. Ok, então. Certo? Bem, eu acho que é isso, né? Vamos ver se tem. Eu vou só te introduzir alguma outra coisa aqui. Ah, cadê a lista? Ó, por exemplo, um trabalho bom para tu fazeres é. Cadê? Tem um monte de função. Tem um monte de função problemática aqui. Bem problemático. Tem uns negócios barra pesada aqui, hein? Eu acho que Pois. pra tarefa pra hoje, assim, cara, tu tens que fazer essa aqui, olha só. Essa aqui. Porque o resto é bem teórico. Nossa, o resto é bem assustador, pra falar a verdade. Cadê a que eu vi aqui? Essa C aqui. Essa C é boa. A C3. Tu tens que Ok. tentar fazer Dessa, ela, tá? dessa ficha do valor médio e assim? Isso. Essa aqui. Fez. Faz as duas primeiras pra treinar, que elas são bem fáceis, né? Que Ok. as derivadas vão sumir, Uhum. basicamente. Mas a aqui já é mais interessante, essa 3 aqui. Ok? Ok. Daí eu vou te dizer o seguinte, cara. Faz elas hoje, Uhum. né? Quando tu estiveres aí mais tranquilo, né? Você deve estar bem cansado já. Ah, e me envia uma foto do que tu fez, tá? Ok. Aí eu já te corrigi hoje. Daí Uhum. depois tu descansar de novo, tu tentas ver essas questões mais teóricas feias ali, tem umas questões bem teóricas. Ok. Tenta. Daí tu vai tentar procurar a teoria na apostila. E Ok. quando tu não conseguir fazer, tu vai pegar e vai me mandar uma foto ao professor. Essa eu não consegui fazer. Mas eu estava a procurar ali na apostila, nessa parte, no teu livro ali, na ficha que o professor passou com conteúdo, ok? Daí tu me manda uma foto do conteúdo também, tá? Onde tens Tá bem. aquilo parecido, que tu leu e não entendeu. Para caso a gente consiga ter uma aula amanhã, né? Sim. Eu tô com bastante tempo livre aí, tu só tenta perceber qual seria mais provável de tu não ter coisas ocupadas amanhã, para nós Ok. tentarmos fazer uma próxima aula com essas dúvidas, entendeu? Ok. Então, é isso, tu vai tentar fazer exercício, vai olhar na tua apostila, lá no teu material, o conteúdo, e vai me mandar foto das duas coisas, do exercício e do conteúdo. Ok. Do exercício e do conteúdo associado ao exercício. E para amanhã, caso seja possível, a gente fazer mais uma aula, porque é muita coisa, cara. Muita coisa mesmo. Ok. Então é isso, tá? Eu acho que por hoje é isso, né? A gente já fez bastante coisa. E daí, tentas fazer isso quando puderes.
Hoje eu já te ajudo em algum exercício que tu não conseguiu, beleza? Ok, ok. Então tá bom. Muito obrigado. Agradeço muito a atenção aí. Eu que agradeço. Nossa, foi muito legal. Precisando é só chamar, tá bom? Ok, obrigado. Então tá. Bom, Tchau, bom valeu. dia. Bom Adeus. dia.